Então, Shabbat Shalom a todos, né? Agradeço novamente pela CISI por estar dando essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui. E bem, ele faz parte do conteúdo do livro, né? Qual é a importância da gente saber o local onde a gente é enxertado, né? Porque a gente muitas vezes entra para a igreja ou qualquer outra denominação, né? Achando que está sendo enxertado ali, né? Só que o que os textos das escrituras dizem, né? Então, o título do texto é A Árvore de Oliveira é Israel, né? Então, quando a gente encontra em Jeremias 11, do 16 ao 17, denominou-te, Adonai, árvore de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus galhos. Porque Adonai dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, como já podemos ver, né, a árvore de oliveira, ela é sempre Israel, as 12 tribos. E os ramos, elas são as pessoas da casa de Israel e da casa de Judá. Segundo também o contexto ali de Romanos 11, Israel é a oliveira e nós somos enxertados nela. Texto de Romanos 11, 17. Se algum dos ramos foram quebrados, ou seja, já apontando exatamente para esse texto de Jeremias 11, né? E tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. E Romanos 11, 24, porque se tu fosses cortado da oliveira brava e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, a gente encontra que essa expressão de oliveira, né, a árvore de oliveira, é sempre apontado ao reino de Israel, né? Em algumas traduções, né, ao invés da gente encontrar oliveira brava, vem escrito zambujeiro, mas que é a mesma coisa. Agora, analise. De onde esses ramos foram quebrados? Esses ramos estão se referindo ao povo de Israel que foram retirados da terra de Israel, conforme explicado em Jeremias 11 acima. E outros remanescentes de todo o mundo estão sendo enxertados no lugar deles, em Israel. E ainda em Romanos 11, versículo 11 e 24, chama esses povos, né, que estão sendo enxertados de oliveira brava. Então, é importante a gente saber, antes de eu falar sobre continuar, é importante a gente entender o contexto, de onde foi, aonde o povo de Israel, né, as 10 tribos, foi levado em seus exílios. É importante a gente entender aonde eles se encontram no momento, né, que é misturado entre os gentios. Por isso, esse termo oliveira brava é usado aqui para essas pessoas que estão sendo enxertadas novamente. E são chamados exatamente assim por serem remanescentes do povo de Israel, ou seja, a oliveira que foi espalhada e misturada entre os gentios, brava, que estão sendo restaurados. Então, Israel, Efraim, as 10 tribos perdidas, conforme o mistério de Romanos 11, 25, que aqui no capítulo vai estar escrito que já foi explicado, né? Então eu vou cortar para explicar brevemente. Lá em Romanos 11, 25 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa plenitude dos gentios, na língua hebraica, corresponde à expressão Melohagoim, que lá em Gênesis 48, quando você vai estudar a bênção que Manassés e Efraim receberam, e por meio da Ruach, né, acredito, que quando Jacó foi abençoar e cruza os braços, abençoando pela mão direita Efraim, e aí vem José tentando tirar a mão, né? Aí Jacó diz que não, né? Não é bem assim. O que é para fazer?
que Manassés ele seria muito grande, porém Efraim se tornaria no Melohagoim, ou seja, a plenitude dos gentios. Então, é a mesma expressão utilizada no hebraico, tanto na bênção de Efraim, que ele se tornaria na plenitude dos gentios, como aqui em Romanos 11, 25, onde diz que, em parte, veio o endurecimento sobre Israel. Acredito eu que essa, em parte, seja os judeus que não creram em Yeshua, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, que haja a restauração das 10 tribos perdidas, que estavam misturadas entre os gentios. Isso porque plenitude dos gentios haja entrado, essa plenitude dos gentios, só repetindo, é a bênção que Efraim recebe em Gênesis 48, que ele seria a plenitude dos gentios. Quando a gente analisa ali, né, entende que após a separação do reino em duas casas, sendo Efraim o carregador do nome de Israel devido às bênçãos, ele passa ali a ser a cabeça dentre as tribos, né? Acredito eu que essa profecia de que ele seria a plenitude dos gentios é exatamente por causa desses pontos. Se a gente... Tá, vamos continuar aqui, senão estende demais o assunto. Ou seja, né? Capítulo 10, temos por fim que as palavras de Paulo dizendo que parte de Israel, né, ou seja, os judeus que não creram, estão cegos para que a plenitude dos gentios entre, ou seja, Efraim, Israel, as 10 tribos do norte, misturada entre os gentios pagãos, retornem e sejam enxertadas. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu trouxe aquela parábola do Messias, né, onde ele diz para jogar a rede, né, dentro da água ali, que na rede você vai puxar todo tipo de peixe. Você vai puxar o peixe puro, segundo a Torá, você vai puxar o peixe imundo, segundo a Torá. Vai puxar de tudo, você vai pegar de tudo, só que no fim dos tempos, eles serão separados, os bons dos maus. Ou seja, todo aquele gentil pagão que não se enxertou será descartado, e o peixe bom, ou seja, aquela boa oliveira que foi descartada entre os gentios, esses serão trazidos de volta. Então, o texto de Romanos 11, ele fica claro que o povo que estava fazendo o techuvá, ou seja, retorno, arrependimento, por meio do Messias, eles estavam sendo enxertados de volta em Israel. Ou seja, todo crente, ele passa a ser um israelita. Todo crente que retorna faz parte do povo de Israel. Até a gente passa... que são tantas coisas que a gente consegue ligar, né? Que a gente fica se cortando nos estudos, né? Porque a gente lê lá em Apocalipse, desce dos céus a Jerusalém, que tem 12 portas, escrito com o nome das 12 casas de Israel. Você que será salvo, que acredita ser salvo, em qual das 12 portas vocês irão entrar? Não vai ter outra denominação lá. Não vai ter igreja, não vai ter sinagoga. Ou você entra por uma das 12 portas de Israel, ou você vai ficar por fora. Não vai ter outra denominação. Então, independentemente se ele tem descendência ou não israelita, ele se torna um israelita. Isso a gente pode levar em contexto, porque por mais que Israel se mistura entre todos os gentios, a gente tem que entender que vai existir gentios, estrangeiros, pagãos, que não têm descendência também israelita. Só que, por exemplo, a gente tem Caleb, filho de Jefoné, que era um quenezeu, e não israelita, mas foi mais israelita do que muitos eram de sangue. E ainda no versículo 25 e 26 de Romanos 11, diz que quando os Melohagoim, né, a plenitude dos gentios, ou seja, Efraim, entrarem, aí sim, todo Israel será salvo. Mas por que não antes? Porque o número dos israelitas só estará completo quando todo o povo retornar. E o povo se encontra nas nações, entre os gentios, na oliveira brava, e precisam retornar à boa oliveira. A gente tem o caso do apóstolo Pedro, né, que não estava indo aos gentios.
Ele se afastava dos gentios, tinha preconceito de comer com gentios. Como que aí pega lá em Atos 10, ele toma aquele puxão de orelha do Criador, né? Então, como que a casa de Israel vai ser restaurada se não forem aos gentios? Essa é a importância dos apóstolos irem aos gentios, para que eles pesquem todo tipo de peixe e depois tragam os bons. Então, muitos confundem também o termo oliveira com o termo videira. Yeshua, ele diz ser a videira verdadeira, em João 15:1. Já árvore de oliveira é referência a Israel, assim como figueira. Vejamos isso nas profecias também. Zacarias, 4, do 2 ao 5, respondi: um candelabro todo em ouro e um reservatório de azeite para alimentar as luzes através de 7 tubos. Vejo igualmente 2 oliveiras, uma de cada lado. Então perguntei ao mensageiro, ao anjo: meu senhor, qual será o significado disso? Não sabes o que simbolizam? Perguntou o anjo. Não, senhor, não sei. E Zacarias 4, do 11 ao 14. Perguntei segundamente quantas 2 oliveiras de cada lado do reservatório. Também lhe perguntei quanto aos 2 ramos de oliveira que escorriam azeite para dentro do candelabro de ouro, através dos tubos de ouro. Não sabes? Inquiriu. Não, senhor, respondi. Então disse-me: representam os 2 ungidos que estão a serviços de Adonai de toda a terra. Estas duas oliveiras, árvores de oliveiras, são as 2 casas de Israel que estão no mundo a serviço de Elohim. E nem Zacarias conseguia reconhecer isso. E a maioria das religiões não conseguem compreender essas maravilhas. Temos Oséias 14, do 4 ao 8. Eu sararei a sua infidelidade. Olha que coisa interessante, gente. Eu sararei a sua infidelidade. Como o Criador pode sarar uma infidelidade? Não é dito que se um homem pegar a sua esposa que for infiel, a terra toda não irá se poluir? Como que o Criador vai pegar de volta Israel, aquela infiel? Então a gente encontra uma resposta para isso, Romanos 7, se eu não me engano, ligando com Deuteronômio 24, se eu não me falha a memória. Mas leiam Romanos 7, para vocês entenderem como o Criador sarará a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, e ele florescerá como o Líbano e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como da oliveira. Tudo isso, gente, é uma forma de falar que está tudo representando ao povo de Israel, ao perdão que será dado a Israel. Os galhos se estendendo são as pessoas sendo enxertadas, e sua fragrância será como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, e serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. E agora, Efraim dirá, uma das oliveiras espalhadas no mundo, aquela que está a serviço de Elohim. Que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o seu fruto. Ou seja, muitas vezes a gente só leva em consideração que Efraim pecou muito, só que tudo isso faz parte de um propósito provavelmente maior. A gente começa a entender por que lá nas profecias é dito que em Abraão seria enxertado, seria misturado, abençoado todas as nações da terra. E a gente começa a levar em contexto essa parte onde Efraim é espalhado em toda a terra, realmente fazendo uma mistura, uma completa mistura nos gentios pagãos que haviam. Ou seja, esse é o propósito de Efraim. Esse
Por isso que é dito em Zacarias que eles estão a serviço de Elohim em todo o mundo. Serviço de Efraim, provavelmente se misturar entre as nações, trazendo para a salvação as pessoas. Qual o serviço, provavelmente, da casa de Judá? A preservação da Torá para o mundo. A gente sabe que foi dado aos judeus a compreensão da Torá. Então, cada um tem o seu propósito dentro do que Adonai provavelmente espera que eles façam. E o estudo vem até aqui, pessoal. Eu agradeço aí. E um Shabbat Shalom para todos, de muita paz e alegria.